Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui estamos para mais um vídeo do canal Análise de Ações e hoje nós vamos falar aí sobre empresas de saneamento básico. Nós temos algumas empresas aí, né? A Ambipar, a CASN, a Copasa, a Horizon, a Sabesp e a Sanepar. E hoje, né, nós vamos falar aí um pouquinho sobre Ambipar. A Ambipar, que é uma empresa, né, muito interessante e um pouco diferente da maioria daquilo que a gente está acostumado a ver aí no mercado. Então, é sobre ela que nós vamos falar hoje. Mas antes da gente partir aqui para o nosso conteúdo, né, sobre a Ambipar, eu tenho que dizer para você que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui apresentados. Esse vídeo, né, ele é meramente instrucional, uma apresentação para que você possa conhecer o ativo, entender um pouquinho mais sobre ele e aí sim você decide se você realiza um estudo mais aprofundado e somente após esse seu estudo com as suas métricas, você decide se colocará esse ativo em sua carteira ou não. A decisão final de investimentos é sempre sua. Também vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Também quero falar aqui, né, sobre o nosso aplicativo Análise de Ações, o mercado financeiro nas palmas da sua mão. No nosso aplicativo você tem várias funcionalidades, inclusive o gerenciamento de carteira, né, e também carteiras recomendadas e acompanhadas pelo nosso analista de valores imobiliários. Então baixa e conheça esse aplicativo que vai te ajudar aí a acompanhar e gerenciar a sua carteira de investimentos e também informações sobre o mercado financeiro. Dito isso, vamos aqui para a Ambipar para a gente já falar um pouquinho, né, sobre o negócio em si. Uma apresentaçãozinha rápida aqui. Ela é uma empresa, né, multinacional brasileira fundada em 1995, líder em gestão ambiental e resposta à emergência. Eles oferecem produtos e serviços de diversos segmentos, né, para toda a cadeia de valor com foco na valorização dos resíduos e na perenidade do negócio, subsidiando clientes para melhoria nos seus indicadores ESG. Eles atuam aí na gestão total de resíduos com foco, né, na valorização sobre o conceito de economia circular, especialmente no tratamento, reuso, reparo e reciclagem de materiais. Eles operam aí também na resposta a acidentes com produtos químicos e poluentes, no combate a incêndios em emergências ambientais em rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, indústrias, mineradoras e dutos e em desastres naturais. Algo bem legal para a gente ver aqui é sobre a Ambipar antes do IPO, né, que foi feito em 2020, e a Ambipar hoje, né, já mudou bastante coisa. Por exemplo, aqui a gente vê, né, países e bases. A empresa antes do IPO, ela atuava em 14 países. Agora, né, em 2024, já atua aí em 40 países. Sendo que em 2020 eles tinham 153 bases e agora, né, em 2024 eles já têm 406 bases de atuação. Sobre receita e crescimento, a gente vê uma empresa com 700 milhões, né, lá em 2020 de receita e um CAGR aí de 56,8% de 2017 a 2020. Já que a partir de 2020, após, né, a abertura de capital até o presente momento, a empresa já está aí com a receita de 5,6 bilhões de reais e um CAGR aqui de 87%. É claro que esse CAGR ele está alto dessa forma, principalmente pelo fato de que a Ambipar ela vem fazendo muitas aquisições. Então, os números dela cresceram muito devido a essas aquisições. Na realidade, o CAGR dela, se a gente for pegar uma média ali, ele vai dar um pouco menos do que isso, né? Mas ele está aí acima de 20% nos negócios mais antigos, que é mais ou menos o que a empresa espera entregar aí ao longo do tempo. O EBITDA da empresa, a gente vê aqui 200 milhões até em 2020, né, com 28% de margem. E atualmente, né, em 2024, 1 bilhão aí de receita com 30% de margem. Então, né, uma margem aqui um pouco maior e interessante. É claro que essa margem aqui ela é um pouco volátil, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Até então, a empresa era privada, né, em 2020, agora em 2024, ela está sendo negociada aí tanto na Bolsa de Valores brasileira quanto na Bolsa de Valores americana. E quando a gente fala aqui de negociação, a gente precisa falar também da estrutura acionária. Atualmente, a empresa, né, ela tem aí o controlador com 73% das ações, a tesouraria hoje tem atualmente 2,74% das ações e o free float da empresa está rodando aí na casa de 24%. É um free float ali até interessante, está nas margens de uma empresa aí de novo mercado. Agora vamos dar uma olhadinha nos resultados do primeiro trimestre, né, da empresa, para a gente entender um pouquinho melhor, né, o que a empresa realmente faz, quais são os números dela. E a Ambipar ela é dividida aqui em duas frentes, a Ambipar Ambiente e a Ambipar Respostas. E a Ambipar, né, Ambiente, ela oferece aqui gestão total de resíduos, economia circular, né, e Ecopar. Também oferece a parte de produção, fornecimento de água e gestão de efluentes. Também oferece a parte de geração de energia, a parte de resíduos, né, e a descarbonização, créditos de carbono e gestão florestal. Já na Ambipar Resposta, nós temos a gestão de crises e respostas a emergências, limpezas industriais, né, reparo e manutenção, apoio portuário e offshore, né, e consultoria e análises ambientais e remediação. Então, eles fazem toda a parte, né, prevenção e também de atendimento já a uma situação
que está acontecendo. Então isso aqui é bem legal. Eles tiveram aqui algumas ocorrências que eles atenderam, né? Uma delas foi a ponte de Baltimore, lá nos Estados Unidos, né? Onde teve aquele acidente que o navio bateu na ponte, a ponte caiu, né? O derramamento de óleo em Trinidad e Tobago e a contaminação por tombamento de caminhão com químicos em Joinville. Então a gente vê aí, né, que eles atendem aí esses acontecimentos extraordinários. Sobre a Ambipar Resposta, né? Os caras têm helicópteros, têm equipamentos diversos, né? Eles estão fazendo atendimento aí a emergências lá no Rio Grande do Sul. Aqui já falando do grupo Ambipar, que seria a consolidação das empresas, eles trazem uma segmentação, né, dos ativos deles e do resultado que cada um vem crescendo, né, ao longo do tempo. Eles têm um legado de 2019, que é antes do IPO. Eles têm as aquisições feitas em 2020, aquisições em 2021 aqui em verdinho. Em preto, eles têm aqui a aquisição em 2022 e as aquisições em 2023 em vermelho. A gente vê que o legado deles, né, que é em amarelinho, lá em 2019 era 557 milhões de reais e em 2023 já era aqui de 1,1 bilhões de reais. Tem aqui uma expectativa de um pequeno decaimento, né, para o ano de 2024. A parte, né, de aquisições de 2020 também vem crescendo, era 110 milhões lá no começo, e agora no fechamento de 2023 já foi aí, né, de 374 milhões, com a expectativa de uma pequena queda, né, para 369 milhões agora em 2024. A partir de 2021 entra a parte de aquisições, né, feita naquele ano, que foi aí de 1 bilhão de reais já de incremento na receita da empresa, né, com 2,1 bi em 2023 e uma expectativa de 2,1 bi também para 2024. As aquisições de 2022 entraram com peso de 716 milhões e em 2023 já fecharam com peso de 1,4 bilhões de reais e em 2024 tem aí uma expectativa de 1,3 bilhões. E as aquisições feitas em 2023 entraram com peso de 355 milhões, tem aqui uma expectativa de 622 milhões para 2024. Mas o mais importante é que a gente vê aqui, né, um crescimento bem nítido em relação ao resultado da empresa, né? Que vem crescendo bastante, chegando aqui a 5,5 bilhões de reais em 2024, de acordo com a expectativa deles. Em 2023, né, a gente fechou aí 5,3 bilhões de reais, né? Então não é difícil a empresa chegar nesse 5,5 bi em 2024. Mas a gente vê que principalmente eles conseguiram ter um maior crescimento, né, após o momento em que eles começaram a fazer mais aquisições, né, de 22 para cá. Então a gente precisa saber como que essas sinergias, né, vão entrar aí no futuro, que a gente sabe que as sinergias demoram um pouco e só depois de um tempo elas começam a trazer o resultado consolidado, né, de forma mais concisa. Então a gente precisa acompanhar e esperar para ver como é que vai ser isso. Até porque essas aquisições elevaram muito a alavancagem da empresa, né, tanto que a gente vai ver isso na parte que a gente for olhar a dívida. Sobre, né, a receita bruta consolidada, a gente vê aqui uma receita bruta consolidada lá em 2022 de 4,2 bilhões de reais, em 2023 5,3 bi e agora em 24, né, uma receita prevista aí de 5,5 bilhões de reais. A gente vê legal aqui também, né, a separação entre a receita da Ambipar Grupo, a receita entre a Ambipar Ambiente de 2,4 bi e a Ambipar Resposta de 1,8 lá em 22. E em 2023, né, aqui a Ambipar Resposta já estava sendo maior do que a Ambipar Ambiente. E a expectativa é que isso se mantenha também em 2024. Quando a gente olha para o trimestre isolado, a gente tem aqui uma receita de 1,4 bilhões de reais no primeiro tri de 2024, sendo aí a Ambipar Resposta responsável por 737 milhões e a Ambipar Ambiente por 677 milhões, com um crescimento aí de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior. Sobre EBITDA e margem EBITDA, né, a gente vê aqui também um crescimento bem interessante, saindo de 1 bi lá em 2022, com uma expectativa de 1,5 bilhões aqui para 2024. 2023 fechou em 1,4. A gente vê a empresa com uma margem aqui no primeiro tri de 2024 de 29,6%, né, chegando próximo à média de 30% deles ali, com um crescimento de 28% em relação ao ano anterior. E a gente vê aqui, né, que margem, né, EBITDA da Ambipar Ambiente é melhor do que a margem EBITDA da Ambipar Resposta. Sobre o lucro líquido, né, a empresa também vem crescendo o lucro líquido aí ao longo do período. 22, 108 milhões, 23, 178 milhões e agora em 24 tem uma expectativa de 209 milhões. No primeiro tri de 2024 eles tiveram aqui um lucro líquido de 42,3 milhões de reais. Tem esse crescimento de 288,9%, só que isso aqui não se apegue muito a isso, né, porque tem alguns pontos. Por exemplo, o lucro líquido do primeiro tri de 2023, né, ele estava ajustado considerando despesas extraordinárias ou não caixa na listagem que foi feita da empresa lá nos Estados Unidos, na NICE, da Response. E também agora em 2024, no primeiro tri, eles excluíram aqui as custas de amortização de 136 milhões, o FII de pré-pagamentos de dívida de 51 milhões e a despesa de maiores juros por conta da liability, né, managente de 57 milhões. Quando a gente for olhar a geração de caixa da empresa, vocês vão entender que apesar dela ter tido esse lucro líquido aqui de 42 milhões, né, a gente vai ver que a geração de caixa ela
praticamente foi nula, devido ao fato que eles tiveram todos esses custos atrelados às dívidas deles aí, né? Inclusive ao adiantamento de algumas dívidas que eles fizeram. Agora, falando do perfil de dívida da empresa, né, tem alguns pontos importantes para a gente olhar aqui. Hoje, 51% da dívida da empresa é em dólar, outros 18% é em prefixado e outros 31% é aqui em CDI. Eles fizeram um reperfilamento da dívida, alongando ela um pouco mais. Eles tinham um duration aqui de 3,3 anos e subiu isso para 5,5 anos. Mas eles tiveram um custo, que foi aquele custo anterior que eu falei, que vai acabar fazendo com que a geração de caixa deles seja praticamente nulo, porque eles tiveram um custo muito grande no reperfilamento dessas dívidas, mas de acordo com eles na videoconferência, isso foi positivo para a empresa, porque eles conseguiram alongar essa dívida e eles também se livraram de alguns covenants, né? Que seria o quê? Covenant é quando é estipulado pela empresa ou pelo banco que está emprestando dinheiro para a Ambipar, que eles não podem ter uma dívida líquida por EBITDA acima de 3 vezes ou acima de 4 vezes. E se isso acontecer, eles precisam pagar essa dívida de forma antecipada, inclusive precisando vender ativos para poder pagar essas dívidas. Então, com esse reperfilamento, mesmo eles tendo esse custo a mais, foi de certa forma positiva para a empresa. Eles aumentaram o duration, agora eles têm mais tempo para pagar a dívida e, consequentemente, eles conseguiram se livrar de alguns covenants e já tem outras dívidas que eles também estão querendo reperfilar para também diminuir essa questão dos covenants. Então, aí é um ponto muito importante. Ao mesmo tempo que gerou um certo custo para a empresa esse reperfilamento de dívida, mas ela deu aí uma folga para que os gestores consigam trabalhar de uma forma mais tranquila. E a dívida bruta de 8 bilhões de reais. Então, eles têm uma dívida, né, aí um pouquinho salgada, é uma dívida relativamente alta, mas que a empresa tem aí um EBITDA bem interessante e que consegue pagar essa dívida aí nos próximos anos. Aqui eles trazem pra gente o aumento que eles tiveram na dívida do quarto TRI de 23 para o primeiro TRI de 2024. Teve aqui a geração de EBITDA, que diminui a dívida, né, de 374 milhões, só que aí eles teve uma variação de capital de giro, teve algumas outras coisinhas. Aqui entra a parte, né, de pagamento de aquisições passadas, custos de pré-pagamento das debêntures e esse prêmio de pré-pagamento que eles realizaram aqui. Mais a variação cambial e tal, eles saíram de uma dívida de 4,2 bi para 4,6 bi. A gente está falando aí de 400 milhões mais ou menos a mais na dívida da empresa em um trimestre. Quando a gente olha para a parte de alavancagem, a gente vê aqui que eles vêm caminhando, né, com uma média de alavancagem na casa de 3 vezes a dívida líquida por EBITDA, uma alavancagem um pouco alta. Eles falam de diminuir essa alavancagem aqui para casa de 2,5, para eles ficarem trabalhando ali entre 2,5 e 3, manter abaixo desses 3 vezes aqui. A gente vê que a dívida líquida, né, da empresa vem aqui caminhando entre 4 e 4,5 bilhões, né? Então aumenta, diminui, aumenta. O EBITDA deles vem crescendo, né? A gente vê aqui isso de forma clara, e isso é importante. Lá no primeiro TRI de 23, o EBITDA deles era de 1,1 bi, e agora no primeiro TRI de 2024 foi de 1,4 bi, né? Com uma leve redução aqui em relação ao quarto trimestre de 2023. Então a gente vê, né, que ao longo do tempo o EBITDA da empresa vem tendo aqui um crescimento, e isso é muito importante para poder diminuir essa questão dessa relação da dívida líquida pelo EBITDA, né, e também dar um maior conforto de pagamento das dívidas pela empresa. Então aqui, ó, olhando para o fluxo de caixa da empresa, a gente vai entender um pouco melhor, né, para a gente não olhar só aquela parte do lucro líquido lá, 400 milhões de lucro, né, porque o que importa é quanto que fica em caixa. Então, eles tiveram um fluxo de caixa negativo de 435 milhões, principalmente aqui, eles tiveram um EBITDA de 374 milhões, aí teve variação negativa de capital de giro, pagamentos e arrendamentos, capex de manutenção. Aí no fluxo de caixa operacional tiveram pagamento de impostos, 13 milhões, despesas financeiras, né, que é aí em relação à dívida de 294 milhões, tiveram uma receita financeira de 78 milhões, então o fluxo de caixa recorrente deles foi aqui 2 milhões de reais negativos. E o fluxo de caixa, incluindo as despesas não recorrentes, foi negativo em 435 milhões. Então a empresa ela não conseguiu gerar caixa positiva nesse trimestre. Então a gente viu aí o resultado do primeiro trimestre, bem interessante. Vindo aqui para o site da análise de ações, a gente consegue ver que o preço da empresa hoje é de R$ 21,14, tendo uma valorização aí nos últimos 7 dias de 28%. No último mês, ela valorizou aí 134%, só que quando a gente olha para, né, os 12 meses, ela está negativa em 4,99%. Quando a gente olha o histórico da cotação da empresa, a empresa ela teve a abertura de capital em R$ 29,49, já chegou a valer lá mais de R$ 60, R$ 66,50 o pico dela aqui, só que desde lá ela só vem caindo aqui, chegando ao fundo do poço ali em R$ 8, e agora, né, ela saiu de 8 lá para 21,14, né, um crescimento de mais de 100% aqui. Então a gente vê que a empresa ela está voltando, né, a subir sua cotação muito pela expectativa da melhora nos resultados e também devido às aquisições. O lucro por ação da empresa foi negativo em R$ 1,26 no ano de 2024, no primeiro trimestre. Em 2023 eles fecharam negativo em 34 centavos e em 2022, né, até 2020 eles tinham um certo lucro. Em 2021 foi muito bom, R$ 1,28. Sobre dividend yield, né, a empresa pagou 21, 22, 23, 24 até o momento não teve, até porque está tendo prejuízo, né, no primeiro trimestre aí. O
valor patrimonial por ação da empresa é de R$ 8,68 e ela está com PL negativo devido ao fato, né, que ela está tendo prejuízo. Então o PL fica negativo aqui. E ela está negociando 2,22 vezes em relação ao seu valor patrimonial. Então assim, para quem está aí nessa expectativa, a Ambipar tá subindo, vou comprar que vai subir mais, cuidado, que a empresa já esticou bastante, a gente já viu que ela saiu de 8 para 21, tem expectativa de subir mais? Pode até ter, mas cuidado, né? Entra devagar, faz a gestão de risco para não se enrolar aí em relação ao seu patrimônio e tá perdendo mais dinheiro do que você pode. Então, né, esse foi o nosso vídeo de hoje. Vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo aqui embaixo. Então, deixa aqui nos comentários se você já conhecia a empresa, se você já conhecia, se você já tem carteira, se você já tinha carteira, o que você acha da empresa, o que você espera, qual a sua expectativa dela para os próximos períodos aí. Vamos conversar um pouquinho aqui nos comentários. Dito isso, já vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.